Graças a Deus, maravilha. Quero saudar a todos os nossos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live, onde nós queremos falar sobre o Spiritus Creator e Recreator, ou seja, o Espírito Criador e Recriador. Nesta exposição, nós estaremos falando sobre 5 obras de criação do Espírito Santo. O nosso propósito inicial seria falarmos sobre o espírito cósmico, que é uma temática elencada pelos teólogos modernos da relação do Espírito Santo, da pneumatologia, no mundo, no cosmo de Deus. Mas vendo que essa exposição ficaria muito intensa, muito grande, né? Nós estaremos aqui apenas abordando, quero saudar todos os irmãos aí, pastor Tiago, irmã Karen, todos os nossos queridos irmãos e irmãs que estão entrando. Então, meus irmãos, nós já vamos estar aqui fazendo uma exposição sobre 5 obras de criação do Espírito Santo. Como eu estava falando, o meu objetivo era falar sobre o espírito cósmico, a respeito de uma dissertação, de um desenvolvimento teológico da doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, com relação ao mundo como um todo. E, ao mesmo tempo, rejeitar certos entendimentos pós-modernos do espírito cósmico com relação ao diálogo com outras religiões. Mas, no meu objetivo aqui, neste momento, nós vamos nos limitar a falarmos sobre o Spiritus Creator e Recreator, ou seja, o Espírito como Criador e Recriador. Então, nós falaremos sobre 5 obras de criação do Espírito Santo. E, introdutoriamente, nós queremos estilhaçar certas ideias errôneas sobre o ministério do Espírito Santo. Aí, assim, abordaremos o assunto da nossa temática. Primeiramente, como nota introdutória do nosso tema, preciso combater uma ideia ou ideias errôneas sobre o ministério do Espírito Santo que tem predominado especificamente no meio protestante reformado. É a afirmação de que o Espírito Santo tem o ministério de bastidores ou de holofote. Cito, por exemplo, aqui João Calvino, Augustus Nicodemos e o teólogo anglicano James Packer. Ministério de bastidores. Alguns teólogos afirmam que o ministério do Espírito Santo é um ministério de bastidores. Por exemplo, o reverendo Augustus Nicodemos, em sua tentativa para manter o epíteto de Calvino de teólogo do Espírito Santo, ele afirma que o mesmo tinha a visão bíblica neotestamentária de que o Espírito Santo geralmente agia nos bastidores, como agente da Trindade. Irmãos, esta afirmação ou entendimento teológico de que o Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, exerce o ministério de bastidores, não se sustenta à luz da Bíblia. Mesmo respeitando os postulados de Augusto Nicodemos, até mesmo de João Calvino, que foi um grande expositor, como também o foi Armínio, particularmente, eu não me envolvo nas questiúnculas teológicas dos seus respectivos discípulos, mas lendo as suas obras, sou edificado com aquilo que eu vejo que é coerente com as Escrituras. Mas o ponto que eu estou aqui contra-argumentando é a afirmação de certos teólogos modernos, e aqui no Brasil de Augusto Nicodemos, de afirmar que Calvino é o teólogo do Espírito Santo, mesmo afirmando que o Espírito Santo ele tem um ministério de bastidores, conforme, segundo eles, o Novo Testamento salienta. No entanto, nós rebatemos tal ideia, porque tal postura revela exatamente aquilo que os teólogos como Alistair McCraft têm chamado a atenção sobre o Espírito Santo
como a Cinderela da teologia. Ou seja, ilustrando a situação, as duas irmãs, entre aspas, pai e filho, têm sido constantemente chamadas para o baile teológico, às custas e negligência do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo é considerado a Cinderela, aquela irmã daquela história, a Cinderela, esquecida para o baile, né? Então pode-se dizer que no movimento pentecostal, propriamente dito, o Espírito Santo não apenas foi convidado para o baile, mas se tornou o principal personagem deste baile teológico, porque a doutrina que mais está em voga e se desenvolvendo nas articulações da teologia sistemática é a doutrina do Espírito Santo, principalmente em relação às demais doutrinas, como a doutrina das Escrituras, a hermenêutica, a doutrina que é a ciência e a arte de interpretar as Escrituras e outras doutrinas. E eu me arrisco a dizer aqui que, com restrições, é claro, que o pentecostalismo ele fez um baile exclusivo para o Espírito Santo. Então, nós discordamos peremptoriamente que o Espírito Santo exerce o seu ministério nos bastidores. E isso é cair na questão de considerar o Espírito como a Cinderela da teologia. O teólogo James Packer, ele fala que o ministério do Espírito Santo é um ministério de holofote. Ele usa essa imagem e ele escreve o seguinte, abre aspas, o Espírito age como um holofote oculto que focaliza a sua luz no Salvador, fazendo-o resplandecer. Agora entendam, embora eu concorde em partes com o grande teólogo anglicano sobre essa imagem do Espírito Santo como holofote, que é baseado em João 16 e 14, onde nós lemos que o Espírito Santo glorificará a Cristo, nós não devemos levar essa metáfora muito longe, pois para o Espírito Santo, agora entendam, para o Espírito Santo glorificar a Cristo, certificar da verdade de Cristo e anunciar as coisas que hão de vir de Cristo, o Espírito Santo, ele precisa estar bem presente e operoso na igreja e através dela para cumprir a missão de Deus. Irmãos, quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo não está nos bastidores da vida da igreja, nos bastidores eclesiástico ou eclesiológico. O Espírito Santo não está nos bastidores da missão. É só uma lida rápida no livro de Atos e nós veremos que o Espírito Santo, ele capacita a igreja, ele unge os seus obreiros, ele separa os seus obreiros, ele enche os seus obreiros, dá autoridade aos seus obreiros concernente a expulsar demônios, a fazer milagres em nome de Cristo. O próprio Pedro falou em Atos capítulo 2 que os milagres que Jesus operou foram no poder do Espírito Santo. Então eu descarto essa imagem teológica de colocar o Espírito Santo para os bastidores. O pentecostalismo centraliza-se na doutrina do Espírito Santo, não porque tem o Espírito como centro, mas porque o Espírito Santo centraliza a pessoa de Cristo. Qualquer acusação de que o movimento pentecostal, no seu sentido clássico, é um movimento centrado em Cristo, em detrimento, aliás, é um movimento centrado no Espírito, em detrimento da pessoa de Cristo, não faz jus à história do movimento pentecostal, à pregação dos primeiros pentecostais e até à teologia e hermenêutica dos primeiros pentecostais, porque a nossa ênfase na pessoa e obra e ministério do Espírito é exatamente porque a pessoa e a obra do Espírito e o seu ministério centralizam-se na pessoa e na obra de Cristo. Eu chamo os pilares da pregação pentecostal de os 5 pontos do pentecostalismo. E estes 5 pontos, eles estão no eixo cristológico. Ou seja, nós afirmamos que Jesus salva, nós afirmamos que Jesus cura, nós afirmamos que Jesus santifica, batiza no Espírito Santo e voltará outra vez. Assim como a Reforma enfatizou 3
ofícios de Cristo, que é Cristo como rei, como profeta e sumo sacerdote, o pentecostalismo, ele afirma 5 ofícios de Cristo. Cristo como Salvador, Cristo como santificador, Cristo como curador, Cristo como batizador e Cristo como rei que voltará. Então, meus queridos irmãos, essa ideia postulada por João Calvino, Augustus Nicodemos e teólogos modernos como James Packer, de que o ministério do Espírito Santo é um ministério de bastidores, isto não se sustenta à luz da palavra de Deus. E isso eu coloco aqui como uma nota de rodapé, por assim dizer. Nós devemos ter cuidado para não levar as nossas ideias da teologia sistemática às escrituras à procura de confirmação, negligenciando assim o que as escrituras dizem, porque se alguém ler as escrituras, perceberá que o Espírito Santo está ativo. Como já diziam os nossos grandes professores do passado, existem 3 eras e nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. Nós temos a primeira era de Deus Pai, na revelação do Antigo Testamento. Isso não quer dizer que o Filho e o Espírito não estivessem presentes no Antigo Testamento, porque nós temos provas daquilo que os teólogos têm afirmado como as manifestações pré-encarnadas de Cristo, do Cristo pré-existente, as cristofanias, em vez de teofanias, manifestações físicas e visíveis de Deus, nós teríamos cristofanias. E é claro, o Espírito Santo está bem presente no Antigo Testamento. E depois nós temos a era de Deus Filho, do Cristo, o Cristo encarnado, o Verbo encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Nós temos o Pai no ministério de Cristo e também a ação do Espírito Santo. E agora nós estamos na era do Espírito Santo. E o Espírito Santo não esteve nos bastidores nas outras 2 eras e estaria nos bastidores hoje, irmão. É incoerência teológica e bíblica essa afirmação desses teólogos, como Augusto Nicodemos, João Calvino e outros, que afirmam que o ministério do Espírito Santo é um ministério de holofote, ou ministério de bastidores. O Espírito Santo está presente na igreja. Então, com esse entendimento introdutório para os irmãos aí que acabaram de chegar, com esse entendimento introdutório, nós vamos postular algumas verdades aqui sobre a nossa temática. E qual é a nossa temática? Espíritus Creator, ou o Spiritus Recreator. O que eu quero dizer com isso? A expressão latina, ela significa que o Espírito Santo é criador, que o Espírito Santo o Espírito Santo é o recriador também. Então, é nota predominante do cristianismo histórico que o Espírito Santo é Spiritus Criador, ou seja, o Espírito Criador. Alguns textos do Antigo Testamento ligam claramente o Espírito Santo à obra da criação. E isso é uma prova da divindade do Espírito, pois, segundo as Escrituras, Deus, a divindade suprema e todo-poderosa, é o Criador dos céus e da terra. Já o Dr. Michael Green, um grande teólogo, ele entende que há poucas sugestões sobre o Espírito Santo na Bíblia como criador. Segundo ele, nós devemos ser cautelosos para criar uma grande doutrina da cooperação do Espírito Santo na contínua obra de criação. O Espírito de Deus, afirma Michael Green, sopra a vida dele no homem. Ele revive os ossos secos, ele infunde vitalidade na matéria inerte, mas a evidência de que ele está envolvido na obra de criar o mundo é insuficiente de fato, segundo o teólogo Michael Green, no Antigo Testamento e inexistente no Novo Testamento, segundo ele. Mas a questão é que, para o Dr. Green, não temos claras referências sobre o Espírito Santo criando, apesar de alguns textos que ele considera ambíguo.
Todavia, eu os considero claro. Eu entendo que o Espírito Santo está claramente envolvido na criação, bem como na nova criação. Sabe por quê? Porque ele é o Espírito de vida e não haveria criação sem essa obra específica do Espírito de vida. O Espírito Santo, eu vou lhe mostrar agora que o Espírito Santo está ativo na criação do mundo. Foi o Espírito Santo que deu vida, animosidade, vitalidade à criação. Então nós temos pelo menos 4 obras do Espírito Santo na criação. A primeira é vida. Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Nesse texto, nós temos uma clara referência sobre o que eu tenho chamado de movente ministério criador e vivificador do Espírito Santo. Em seu dinamismo pneumático, Deus cria e dá vida. O Espírito Santo é o Espírito do Todo-Poderoso, que deu respiração e vida ao ser humano. No Salmo 104 e verso 30 está escrito: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Entendemos, meus queridos irmãos, que na criação dos animais marinhos, das aves dos céus, das relvas, ervas e árvores e também da humanidade foram consequência do sopro de vida, ou seja, neste momento da criação foi soprado sobre o mundo o sopro de vida, que é uma ação do Espírito Santo. Isso está em Gênesis capítulo 1, versos 21, 24, 30 e capítulo 2, verso 7. Deus enviou o seu Espírito na criação primeva e todas as coisas e vidas foram criadas. Como diz o Salmo 104, é o Espírito que renova e preserva a vida de todos os seres viventes. Salmo 33, verso 6, nós lemos que, mediante a palavra do Senhor, foram criados os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Então veja, o Espírito dinamiza, energiza, vivifica a palavra de Deus para proporcionar vida à criação. Então a vida tanto no mundo animal quanto vegetal e humana foram criadas pelo Espírito Santo em seu ministério movente, renovador e vitalizador. Ilustrativamente, é como se Deus soprasse, ou seja, enviasse seu Espírito. Essa expressão é figurada, afirmando quando o Todo-Poderoso sopra, significa que Deus está enviando o seu fôlego de vida, o Espírito Santo que vivifica. Então, o Espírito é enviado sobre a face da terra, os céus, os mares e etc. E o Espírito Santo é dado e ele cria vida nessas criaturas, no mundo animal, no mundo vegetal e em todo o universo. Agora imagine comigo, irmãos, essas cenas gigantesca, poderosa e inenarrável. O Deus Criador, na terra primeva, na terra que ainda estava um caos, ele envia seu Espírito, e o Espírito movente, o Espírito energizador, o Espírito vitalizador vai dando vida a cada setor da criação, na vegetal, vida animal e a vida humana em especial. Então, o Espírito Santo é aquele que dá vida aos seres criados. O Espírito se moveu na terra primeva e ele trouxe vida ele trouxe todas as coisas à existência por meio da palavra do Senhor. Agora vocês vão notar que a Bíblia, ela coloca tanto a palavra de Deus, o Fiat, criador de Deus, e o Espírito em harmonia. Então a palavra de Deus, ela não tem vida em si, por assim dizer. A vitalidade da palavra, daquilo que Deus fala, é dada pelo Espírito Santo, irmão. A carne, disse Jesus,
Jesus para nada aproveita. É o Espírito que dá vida. E as palavras que Jesus tem dito são Espírito e vida. A palavra de Deus é poderosa porque o Espírito empodera esta palavra. É por isto que o profeta Isaías disse que a palavra do Senhor não voltará vazia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo a torna eficaz, eficiente, meus queridos irmãos. Então nós observamos o seguinte sobre a criação: a similaridade das vidas humanas, animais, vegetais, não prova a doutrina da evolução, porque muitos evolucionistas afirmam que a similaridade dos DNAs com o orangotango, com os animais, implica que todos nós viemos de uma única molécula que se desenvolveu, tornou-se o primeiro anfíbio e veio na sua evolução, tornou-se um macaco, um orangotango e veio o ser humano. Isso é errôneo. A similaridade do DNA não comprova a evolução, pelo contrário, comprova, evidencia um Criador comum, um Espírito comum que deu vida, que é o Espírito Santo, é o Espírito movente que ele foi criando e dando vida, irmãos. Então entenda, a criação, a preservação, a renovação são peculiares aos 7 Espírito de Deus que é enviado por toda a terra. Todos os seres vivos foram criados pela palavra e pelo dinamismo vivificador do Espírito Santo. O escritor de Hebreus nos diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pelo quê? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa palavra profética, ela está conectada com o Espírito Santo que dá vida. Ezequiel capítulo 37, verso 9, diz o seguinte: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Então vejam, o fiat de Deus, a ordenança criadora de Deus, a palavra criadora de Deus, a palavra que trouxe todas as coisas à existência, ela está em unidade ou em união com o Espírito Santo, porque o Espírito é que dinamiza e empodera a palavra de Deus para cumprir o seu objetivo e o determinado conselho da divindade. E eu tenho que colocar uma nota aqui para os irmãos, uma nota teológica sobre essa questão. A não ser que neguemos a pessoalidade do Espírito Santo de Deus, nós devemos entender, olha como isso aqui é importante, olha o que eu vou repetir aqui. A não ser que neguemos a pessoalidade do Espírito Santo de Deus, nós devemos entender as referências ao ruar e ao pneuma, que é espírito em hebraico e grego respectivamente, ruar e pneuma, quando conectadas a Yahvé, Adonai, Elohim, Christos, Jesus e Kyrios, como uma referência à terceira pessoa da Trindade e não ao mero sopro da boca de Deus. Quando você considera aquelas referências a mero sopro da boca de Deus e não uma atividade do dinamismo e da vivificação do Espírito Santo, você está despersonificando o Espírito, ou despessoalizando o Espírito Santo. Nós não devemos despersonalizar o Espírito, porque o Espírito ele procede eternamente do Pai e do Filho. Caso negamos estas referências ao Espírito Santo, sucumbiremos às heresias de Sabélio e de Ário, que negam a pessoalidade do Espírito e se referem ao Espírito como uma mera energia, como um mero sopro de Deus. Então, essas referências que eu citei para vocês, no Salmo 104, em Jó, Salmo 33 e etc., sobre o Espírito Santo como sopro vindo de Deus, ali não é
um mero hálito do ser de Deus, é o Espírito de Deus em ação. O hálito sai de Deus porque já diz os nossos antigos credos, o Espírito procede eternamente do Pai. E esse procedimento eterno nos é ilustrado na nossa imagem, no nosso mundo, através da imagem de Deus soprando. Então isto é uma referência ao Espírito Santo. Então veja, o Espírito Santo, na sua obra criadora, ele dá vida. Segundo, o Espírito Santo, ele traz ordem. Isaías 40, versos 12 e 13. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem foi esse? Quem guiou, diz o profeta, o Espírito do Senhor. Olha como ele está se referindo ao Espírito Santo. Quem fez isso? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem ensinou o Espírito do Senhor? Então a linguagem do texto aqui implica tanto a soberania criadora quanto a soberania organizadora da divindade. O universo inteiro foi organizado por Deus e ninguém aconselhou, guiou ou ensinou o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, ele embelezou o mundo, assim como ele está embelezando a igreja. É o Espírito que orna o mundo com a glória de Deus e a glória de Cristo. E é o mesmo Espírito que orna a igreja com o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo formando em nós, e os dons de Cristo. A Bíblia diz em Gênesis 1 e 2 ainda, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas, ou seja, havia caos, não havia beleza, havia fealdade sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deixa eu dizer uma nota rápida aqui. Não existe um pecador mais miserável, feio, horrível, massacrado pelo pecado, que se o Espírito mover-se sobre ele, ele não se torna uma pessoa bela e uma nova criatura. Este é o Espírito que cria e recria. Spiritus Creator e Recreator de Deus. É este que eu estou falando para você aqui esta hora. O Antigo Testamento, meus queridos irmãos, ele mostra que o Espírito Santo ele age como energia provinda de Deus, né? Uma energia criadora e sustentadora, não mera, agora entenda, não mera energia impessoal, mas a pessoal energia dinâmica, criadora e vivificadora da divindade. O Espírito Santo é Deus em movimento. Esse movimento é poderoso, enérgico, energizante, tonificador, dinâmico na criação e na redenção. O Espírito Santo traz ordem ao caos. Se uma igreja local está em desordem, falta-lhe a operação do Espírito Santo. Se uma vida está em caos, falta-lhe a operação do Espírito Santo. E eu quero esta tarde, neste ensino, nesta exposição, falar para você, se a sua vida estiver um caos, numa derrota, numa grande desordem, esta tarde, o Espírito movente de Deus, que se moveu na criação primeira e que se move em toda a face da terra, embelezando-a e renovando, ele é poderoso para se mover na sua vida e renovar o seu ser, renovar a sua família, renovar o seu ministério, renovar toda a sua vida, meu querido irmão. Então, o Espírito Santo, ele traz ordem na desordem, ao caos. Certos estudiosos entendem que Gênesis 1 e 2, que eles entendem que a expressão Ruá Adonai pode ser traduzida como um furacão poderoso de Deus que se movia sobre a expansão das águas revoltas, né? No entanto, eu creio que é uma clara referência ao Espírito Santo em sua função criativa, vivificadora, como membro da Trindade. Então, o Espírito na criação, ele dá vida,
ele traz ordem e terceiro, ele embeleza a criação. Nós já temos citado um pouco sobre isso. Salmo 33, versos 6 a 7. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro, ou seja, o ruar, o espírito de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Isso é o poder do Espírito Santo de Deus, irmão. Jó, capítulo 26, versos 13 e 14, diz assim: pelo ruar, pelo sopro de sua boca, aclara os céus. Vocês estão entendendo? Como é que o Espírito traz beleza para os céus, assim como ele trouxe beleza para a minha vida, este miserável pecador, esta vida entregue a pecado, ele trouxe vida para mim. Ele é o Espírito da criação e da redenção, ele é o Espírito da criação e da recriação, ele é o Espírito da antiga criação e da nova criação, é o Espírito, irmão, que aclara os céus, a sua mão fere o dragão feroz. Eis, diz o texto em Jó, eis que isto são apenas as orlas do seu caminho. Irmãos, o que nós estamos contemplando é apenas a orla, é apenas um pedaço, por assim dizer, daquilo que o Espírito Santo faz, irmão. Ele, através do seu trovão, da sua voz, como diz o texto de Jó, traz todas as coisas à existência. É o Espírito que embeleza as nossas igrejas. Oh, queridos irmãos, quanta fealdade tem acontecido em congregações locais. Quanta fealdade tem se tornado evidente na vida de muitos cristãos, pregadores e obreiros do Senhor, por falta da dependência do Espírito Santo. Mas esta tarde, com a ajuda de Deus e do Espírito, eu creio que o Espírito vai ministrar na sua vida, e a beleza do Calvário e a ternura do Pentecoste vai envolver você de tal forma que você será renovado para a glória e louvor de Deus Pai. Então o Espírito, ele traz vida à criação, o Espírito traz ordem à criação, o Espírito traz beleza à criação, e em quarto lugar, o Espírito traz preservação à criação. Salmo 104, verso 30 e 31 está escrito: envias o teu Espírito, olha que palavra, irmãos, envias o teu ruar, hakadosh, envia o teu Espírito Santo, eles são criados. Então, o envio do Espírito implica no movimento do Espírito. Esse é o ministério movente do Espírito. Fala do dinamismo do Espírito Santo se movendo na criação. Da criação primeira, o Espírito se moveu criando vida animal, criando vida vegetal, criando vida em todos os aspectos, e maiormente a vida humana, pois Deus fez o homem à imagem e à sua semelhança. Então envias o teu Espírito, eles são criados, e assim, olha que coisa linda, renovas a face da terra. O Espírito é criador e renovador, assim como nós estudamos em teologia, que Deus é o criador e o provedor da criação, o sustentador da criação. Também podemos afirmar que o Espírito Santo é o criador e também o preservador, o renovador, o provedor da criação. As pessoas só respiram por causa do Espírito Santo, que está renovando a face da terra. Todo ser que respira deve glorificar a Deus, porque veio de Deus. E o texto ainda diz no verso 31, olha que coisa linda: a glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras. Agora entendo aqui essa conexão entre o Espírito e a glória de Deus. Tanto na obra da criação quanto na da preservação, nós notamos a operosidade do Espírito Santo. Ele é o Espírito criador e preservador. E é digno de nota aqui a obra
criadora, é digno de nota, a obra é criadora e preservadora do Espírito Santo. Pois estas obras, criadora e preservadora, elas fazem o quê? Manifestam a glória de Deus e o seu poder soberano. Por isso afirmamos com o salmista, os céus proclamam a glória de Deus. Quem é que torna a glória de Deus visível, ornada nos céus? É o Espírito Santo. Quem é que afirma, anuncia as obras de Deus na criação? Aquilo que os teólogos chamam de teologia natural. Deus pode ser conhecido através da natureza. Quem faz isso? É o Espírito Santo. A Bíblia chama o Espírito Santo, em 1 Pedro 4,14, de Espírito da glória de Deus. É o Espírito de glória que revela a glória do Pai e a glória do Filho. É o Espírito Santo que glorifica a igreja com a glória de Cristo, pois está escrito em 2 Coríntios 3:18, somos transformados de glória em glória. Que glória é essa? Glória de Cristo. Que Cristo é esse? O Cristo que é a imagem do Deus invisível. Que Deus é esse? O Criador dos céus e da terra. Quem é este Criador que envia o Espírito Santo para renovar e nos capacitar a cada momento? Essa é a obra criadora do Espírito Santo, irmão. Então notem, eu tenho que discordar das afirmações de que o Espírito está meramente nos bastidores da criação, meramente nos bastidores da eclesiologia ou da missão de Deus. Pelo contrário, o Espírito Santo está ativo. E eu continuo afirmando aqui, a minha proposta, após esta base sobre o Espírito criador e recriador, o Espírito criador e o Espírito recriador, é afirmar 5 obras de criação do Espírito Santo. Talvez você nunca ouviu falar isso. Isso está nas Sagradas Escrituras. 5 obras de criação do Espírito Santo. A primeira, nós já deixamos claro, que o Espírito Santo de Deus é o Espírito criador, preservador, renovador do universo, do cosmo e do mundo. Agora entenda, nós entendemos mundo aqui não no sentido de sistema mundano, pecador, sob o reinado de Satanás, mas sim mundo no sentido de terra, universo, que foram criados por Deus, ok? Então nós podemos, depois de entender o que significa a palavra mundo, falar das 5 obras de criação do Espírito. A primeira, já enfatizei, criação do cosmos e da humanidade. Essa é a primeira obra de criação. E eu já deixei claro que o Espírito traz vida a este mundo, o Espírito traz ordem, o Espírito traz preservação ou renovação e o Espírito embeleza este mundo. Ele se moveu nas densas trevas do abismo primitivo, ele foi enviado e renovou a face da terra, ele deu vida a todos os seres viventes, ele preserva as vidas, pois as vivifica. Então, qual é a primeira obra de criação do Espírito? A criação do cosmos, a criação do universo, a criação da humanidade e de todas as vidas. Agora, olha que coisa profunda. A segunda obra de criação do Espírito Santo é a criação da humanidade de Jesus. Quem criou a humanidade de Jesus foi o Espírito Santo. O Espírito Santo foi responsável por criar o corpo humano do Filho de Deus, o Verbo. Agora entendam, o Espírito não criou o Verbo. O Espírito não criou a segunda pessoa da divindade. O Espírito criou o corpo humano em que a segunda pessoa da divindade encarnou, assumiu. O anjo disse para a irmã Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. A narrativa de Mateus esclarece: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse coabitado com ele, achou-se grávida de quem? Do Espírito
Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que criou, ou numa linguagem figurada, chocou a criação primeva para a vida, o Espírito Santo estava concebendo ali, no útero da irmã Maria, o corpo humano do Verbo. Um anjo do Senhor apareceu também em sonho a José, lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é de quem? É do Espírito Santo, irmão. A primeira obra de criação é o cosmos e a humanidade. A segunda obra de criação do Espírito Santo é qual? É o corpo humano de Cristo. A encarnação do Verbo foi realizada pelo ato criador do Espírito Santo no corpo da Virgem Maria. A concepção e o nascimento virginal foi um milagre especial realizado pela terceira pessoa da Trindade. O eterno Filho de Deus tomou para si uma natureza humana genuína, embora sem pecado. Ele nasceu como homem, sem contudo perder qualquer atributo de sua divindade. E quem estava ali criando o corpo de Jesus? O Espírito Santo de Deus. Meus queridos, os textos são muito claros. O corpo humano de Jesus, o Cristo, o Verbo, foi gerado e criado pelo Espírito Santo. Pode-se dizer que o Pai preparou o corpo humano do Filho pela obra geradora do Espírito Santo, porque em Hebreus 1:5 está escrito que corpo me preparaste. O Pai preparou um corpo para o Filho, e essa preparação foi exatamente uma obra do Espírito Santo no útero da irmã Maria. Os cromossomos que faltavam para gerar uma criança, um corpo humano, foram supridos pelo poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus se tornou homem por meio da encarnação. Nós nos tornaremos semelhante a ele, o novo homem, igual ao corpo de sua glória, por meio do Espírito Santo, ou da santificação do Espírito Santo. Assim como Jesus assumiu a semelhança humana na encarnação, nós, pela obra do Espírito Santo, nós nos revestiremos de um corpo semelhante ao de Cristo na nossa glorificação, ou quando Cristo vier ser glorificado em nós. Jesus participou da natureza humana para que nós, segundo Pedro, participemos da natureza divina. Essa é a essência da vida cristã no Espírito, irmão. A essência da vida cristã no Espírito é participar da natureza divina. Aqui posso dizer que assim como Jesus não participou do ser pecaminoso, do nosso pecado, nós não participaremos do ser divino para nos tornar numa divindade. Nós não nos tornaremos deuses, mas participaremos do corpo glorificado de Cristo, porque em Filipenses está escrito: quando ele vier, nosso corpo de humilhação será igual ao corpo de sua glória. 1 João capítulo 3, verso 2, está escrito: nós não somos o que havemos de ser, mas quando ele vier, seremos transformados semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos, irmão. O Espírito que criou o corpo humano de Cristo e ressuscitou este corpo humano em glória, é o mesmo que faz de nós novas criaturas e vai transformar este corpo de humilhação em um corpo exaltado igual ao corpo de Jesus. Então, essa é a segunda obra de criação do Espírito Santo. Eu estou concluindo aqui. Primeira obra, o cosmos e a humanidade. Segunda obra, o corpo humano de Cristo. Terceira obra, a terceira obra de criação do Espírito Santo, o corpo místico de Cristo, chamado igreja. Quem cria, quem une, quem incorpora o pecador na igreja é o Espírito Santo. Por isso nós afirmamos que o Espírito Santo é o co-instituinte da igreja. Jesus morreu pela igreja, Jesus edifica a igreja, Jesus santifica a igreja, Jesus salva a igreja, mas ele faz tudo isso
pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o pecador sobre a pessoa de Jesus Cristo e incorpora este pecador no corpo de Jesus, que é a igreja. João 16, do 7 ao 15, 1 Coríntios 12, 13, fala sobre isso. O Espírito Santo nos edifica, diz o apóstolo Paulo, como habitação de Deus. Olha o que Paulo diz, irmãos. Paulo escreveu que no Senhor nós estamos sendo edificados para a morada de Deus no Espírito. Então veja, qual é o ambiente da transformação do cristão? Qual é o ambiente da nova criação do cristão? Qual é o ambiente da incorporação no corpo de Cristo? É um ambiente pneumático, é um ambiente no poder do Espírito. Efésios 2:18 está escrito que é que Cristo morreu por todos nós, para que todos tenhamos acesso ao Pai em um Espírito. Cristo morreu, está lá, quase 2000 anos atrás, mas quem é que torna esta obra real na nossa vida? É o Espírito Santo. Por isso o Espírito é experiência, o Espírito é algo extraordinário, o Espírito não é um mero fator histórico, apenas para nós imaginarmos em nossa intelectualidade ou no nosso intelecto, ou dissecarmos na teologia sistemática. Não, o Espírito é vida, o Espírito é existência, o Espírito é real, o Espírito é experiência, o Espírito nos transforma no aqui e agora. Nós podemos dizer acertadamente que o Espírito Santo criou o corpo humano do Verbo e o mesmo Espírito cria o corpo místico do Deus homem, Jesus Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo místico e quem cria isso é o Espírito Santo, irmão. Paulo escreveu que Jesus Cristo, na sua carne, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, judeus e gentios, criasse, olha a palavra aí, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E por ele, por Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Então Jesus morreu, Jesus perdoou, Jesus quebrou a barreira, Jesus uniu os povos, e ele faz isso através de quem? Formando um corpo em um Espírito, meu irmão. Cristo derrubou com seu corpo glorificado a barreira que antes separava os judeus dos gentios. Agora, tanto os gentios quanto os judeus, pela obra de Cristo Jesus, ambos foram feitos um só corpo com Deus para ter acesso ao Pai em um Espírito, meu irmão. A quarta criação do Espírito Santo é a criação do novo homem em Cristo, que difere do corpo de Cristo como igreja, o corpo místico. O Espírito Santo está envolvido não apenas na criação do corpo místico de Cristo, que é a igreja, mas também na criação de um novo homem em cada pessoa que crê em Jesus Cristo. Se você é um crente, o Espírito Santo está criando em você uma nova criatura, renovando o novo homem que foi criado por ocasião da conversão. Da conversão. Paulo escreveu que em Cristo o cristão é nova criatura, 2 Coríntios 5:17, ou seja, ele é feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios 2:10. Essa nova criação é, sem dúvidas, pelo lavar regenerador, ou seja, o lavar de nascer, de fazer nascer. Quem é que faz nascer o novo homem? É o Espírito Santo. E ele o faz como? Renovando-nos conforme a imagem do Verbo de Deus, do Deus homem, o Cristo. O Espírito Santo regenera o pecador mediante a palavra de Deus, a semente incorruptível, que é a palavra de Deus, quando esse pecador aceita pela fé o Cristo, que por ocasião da pregação de Cristo é ministrado. É o Espírito Santo que fortalece com poder o nosso homem interior, segundo a riqueza da glória de Deus Pai e o seu eterno propósito que ele, o Pai, estabeleceu em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus, o Pai, está criando novas criaturas
criaturas para desfrutar da nova criação. Aí eu concluo afirmando a quinta e última criação do Espírito Santo. Para os irmãos que chegaram posteriormente, eu estou falando sobre espíritos criador e espíritos recriador. O espírito criador e o espírito recriador. O espírito está ativo na criação, trazendo vida, trazendo ordem, trazendo preservação e renovação e trazendo beleza. E nós falamos das 5 obras de criação do espírito. O espírito criou o cosmos e a humanidade. O Espírito criou o corpo humano de Jesus. E o Espírito Santo, ele criou a igreja como um corpo místico. E em quinto e último lugar, o Espírito vai criar os novos céus e a nova terra. Pode-se dizer que a criação do novo homem corresponde à nova criação. A antiga criação dará lugar, segundo a Bíblia, escute isso, por favor. A antiga criação dará lugar à nova criação. Particularmente, eu não tenho dúvidas de que o mesmo Espírito que esteve ativo na primeira criação estará ativo na nova criação. O mesmo Espírito que esteve ativo na criação do antigo homem está ativo na criação do novo homem em Cristo. O mesmo Espírito que esteve ativo na criação do corpo do Verbo, o corpo humano do Verbo, o mesmo Espírito que esteve ativo no corpo místico do Verbo, que é a igreja, o mesmo Espírito que está ativo, criando um novo homem, uma nova mulher em você e em mim, é o mesmo que estará ativo na nova criação. Ele atuará na nova ordem. Nós temos aqui vários textos. Em Pedro está escrito, irmãos, capítulo 3, versos 7, 10, 12, 13, que nós teremos um novo céu e uma nova terra. Olha, Pedro diz, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Esses textos aqui de Pedro revelam-nos que o Senhor Deus criará um novo céu e uma nova terra. Isso indica que a presente criação será destruída para que possa ser purgada de todos os efeitos do pecado e da queda da humanidade. O profeta Isaías e o apóstolo João, eles falam de um novo céu e uma nova terra. Pedro falou que essa terra e céus atuais serão consumidos, serão destruídos pelo fogo do juízo divino. Mas Isaías 65, 17 e 18, Isaías 66, 22 e Apocalipse 21 e 1 falam-nos que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, ou novos céus e uma nova terra. Dificilmente não chegaríamos à conclusão de que o mesmo Espírito que esteve atuando na criação do cosmos, na criação do homem, na criação do Deus homem, do corpo do Deus homem, criação da igreja e na criação do cristão individualmente, ele não estará envolvido na nova criação, mas ele estará sim. A nova criação é uma obra de Deus. A obra de uma pessoa da divindade é uma obra de toda a divindade. A obra da divindade é uma obra dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é certo porque não temos três divinos, ou três seres, ou três divindades, mas nós temos três pessoas numa única divindade, irmão. Vale pontuar que no novo céu e na nova terra, Iavé, olha que coisa interessante, Iavé, o nosso Deus, Jeová, segundo algumas versões, Iavé, Javé e Jeová, isso depende da tradução, não temos a tradução correta, apenas aproximada. O tetagrama, Yud, Rei, Vav, Rei, Iavé, Javé, Jeová, Jeová, o Senhor, Adonai, ou como os judeus falam,
Hashem, o nome. Então, Yahvé, Hashem, criará para Jerusalém alegria. Isso no novo céu e na nova terra. No novo céu e na nova terra, Yahvé criará para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Isaías 65:18. Pedro diz que nos novos céus e na nova terra habitará justiça. Segundo Pedro 3:13, ali diz Yahvé, vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio. Isaías 65:18. Agora veja que coisa interessante. Justiça, paz, folgareis. Folgareis quer dizer a paz, o shalom, a prosperidade na alma, alegria e regozijo são atributos do Espírito Santo. Se no novo céu e na nova terra vai ter justiça, vai ter paz, nós folgaremos e teremos alegria, regozijo, justiça e juízo. Estes são atributos do Espírito Santo. Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo também disse aos Coríntios, o reino de Deus não consiste em palavras, mas o reino de Deus consiste no poder do Espírito. São as 4 dádivas pneumáticas do reino de Deus: justiça, paz, alegria e poder do Espírito Santo que estarão presentes nos novos céus e na nova terra. Isto é obra do Espírito Santo. É interessante que a expressão regozijar em Isaías é a tradução do verbo hebraico gil. O verbo gil significa girar sobre uma influência de qualquer emoção forte, a alegria, o prazer, uma emoção gloriosa. Agora imagine, irmão, por isso que quando tem um crente que pula, sapateia, sai pulando, ele está envolvido numa emoção forte. Isso é o regozijo bíblico, baseado no verbo gil, no hebraico, meu irmão. E isto vai ter no novo céu e na nova terra. Você aí que critica os pentecostais, porque eles se emocionam, porque eles pulam, porque eles saem correndo, isto são reações nossas, as ações do Espírito Santo. A expressão gil, o verbo gil no hebraico significa estarmos envolvidos, girando sob a influência de uma emoção, da alegria e do poder do Espírito Santo. É uma alegria que nos move, nos faz pular, nos faz dançar, nos faz girar. São expressões da alma em gratidão na presença do Senhor. Irmão, que grande momento será a entrada dos filhos e filhas de Deus nos novos céus, na nova terra. Então o Espírito, ele criou o cosmo e a humanidade. O Espírito criou o corpo de Jesus. O Espírito criou o corpo místico que é a igreja. O Espírito cria o novo homem interior em nós. E o Espírito vai criar os novos céus e a nova terra. Eu creio na profecia de Malaquias. Ela é pertinente aqui, porque está escrito: para vós, o que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saltareis e pulareis como um bezerro solto da estrebaria. Isso aqui é gil, é regozijo bíblico na presença do Senhor. Como diz na versão King James, vocês vão sair saltando de alegria. Veja que o verbo gil, que eu falei para vocês, que é traduzido como regozijo, que teremos no novo céus, na nova terra, significa nós estarmos girando, nos movendo, pulando ou dançando sob a influência forte de uma alegria e de uma emoção, sob os auspícios do poder do Espírito Santo. Irmãos, e eu concluo dizendo para vocês, realmente será um grande dia, essa última criação do Espírito, os novos céus e a nova terra. Nós aguardamos ansiosamente este dia, porque nós temos as primícias do Espírito. Por isso gememos, esperando a redenção deste nosso corpo finito e a remissão da criação do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus, como disse Paulo em Romanos 8, 21 e 23. Deus remirá não apenas a humanidade, mas
mas toda a criação em Cristo, diz o apóstolo Paulo, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propusera, Deus fará convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, a redenção por meio de Cristo, no poder do Espírito Santo e para a glória de Deus, será cósmica, será universal. Você e eu, nós, toda a criação será redimida, a humanidade e a criação serão redimidas, libertas do cativeiro da corrupção no poder do Espírito, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus Pai. A nova humanidade, a nova criação é obra do Espírito Criador e Recriador, do Espírito Criador e Recriador. O Espírito que criou a antiga criação está criando uma nova criação em nós, o novo homem em Cristo, e criará os novos céus os novos céus e a nova terra. Que Deus em Cristo vos abençoe nesta tarde. Que esta palavra, este ensino venha renovar a sua vida e lhe edificar para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus continue lhe abençoando. E você tem a oportunidade de adquirir os nossos livros, Pregação e Pregador Pentecostal, Missão e Discipulado Pentecostal, e não apagueis o Espírito. Eu quero saudar a todos os meus queridos irmãos e irmãs que entraram, pastor Alencar, pastor Eucemi Amaral, ali também do Pará. Deus abençoe todos os meus pastores, amigos paraenses, irmão Gabriel, todos que aqui nos assistiram, Ricardo Gosg, ali dos Estados Unidos, Joel, Miriam, William Rodrigues, todos meus irmãos, irmã Caridi, irmã Leda do Rio de Janeiro, Isaac Soares, muita gente, Daniel Costa. Deus abençoe a todos e que venhamos a cada dia entender que o Espírito Santo não tem um ministério de bastidores, como diz Augusto Nicodemo, João Calvino e alguns teólogos modernos. O Espírito Santo não tem um ministério de holofote, como diz o anglicano James Packer. O Espírito Santo está ativo, presente e operoso na igreja, porque sem o Espírito, a igreja é apenas uma mera organização, morta, cadavérica e maltrapilha. Mas com o Espírito Santo, a igreja é viva e é poderosa para exaltar e glorificar a Cristo, levando por meio de um testemunho poderoso e ousado às grandes nações a verdade do Santo Evangelho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.